Bom, o prefeito Guti, que teve a ideia, já logo no começo dessa variante, de pedir o controle de fronteiras, está com a gente aqui. Bom dia, prefeito. Parece que tem um cidadão com suspeita da variante Ômicron, que chegou não sei que dia em Guarulhos, não sei se sábado ou domingo, e no sábado esse cidadão chegou e parece que ele havia suspeita que ele estaria com a variante nova, essa variante Ômicron. Isso está confirmado ou não, prefeito? Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Realmente, o passageiro que chegou, ele chegou no sábado. Ele já tinha feito lá o teste na África do Sul. E quando ele chegou aqui, ele fez por si só, né, por livre e espontânea vontade, um novo teste. Lembrando que começa a valer a partir de segunda-feira, né, que é hoje. Aquele pleito que eu até coloquei no teu programa em primeira mão. E quero lhe agradecer, viu, pela tua alta audiência. Eu não tenho dúvida que isso foi fator preponderante para que o governo fosse sensível rapidamente, o governo federal, e fizessem aí as medidas preventivas que tinham que ser feitas por causa dessa nova variante Omicron. Mas o passageiro, ele pousou aqui no sábado, fez por livre e espontânea vontade um novo teste. No teste da África do Sul não tinha apontado nada, no teste aqui no Brasil apontou que ele estava com o coronavírus. Então, ainda não temos, pediram um prazo de 4 ou 5 dias na Fiocruz, acho que é eles que estão avaliando, para dar o resultado, de fato, se tem essa variante ou não, dentro da infecção do corona que o passageiro tem, mas ele está na casa dele. Então, ele desembarcou aqui, é morador de Guarulhos, desembarcou aqui e já foi direto para a casa dele. Enfim, então, a gente não tem notícia de superexposição dele em aeroporto ou pegando qualquer tipo de outro voo, enfim. O senhor particularmente tem alguma informação de que essa variante possa estar no Brasil? E quando anunciaram as variantes todas outras, logo em seguida apareceu no Brasil. Ontem já eram 12 países da Europa, só da Holanda foram não sei quantos casos, 361 pessoas e daí por diante. Mas o senhor acredita que a variante esteja já no Brasil? E estando, qual a importância do controle das fronteiras? Eu defendo que haja controle de fronteiras, não só para países da África, não, mas para países super contaminados da Europa, Estados Unidos. O que fizeram com a gente, eu acho que a gente tem que fazer com eles, não é por vingança, é questão de controle sanitário. Só isso. A gente não reclamou quando eles fizeram com a gente. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Questão de saúde, a gente tem que preservar o povo brasileiro, porque se houver uma contaminação em massa, uma nova onda por essa variante, e a gente não pode ficar desesperado porque a gente não sabe o estrago que essa variante vai fazer, se ela é letal demais, se ela se espalha com uma facilidade, a gente já sabe que sim, porque ela tem várias formas na sua proteína de contaminação, a tal de espínula ou coisa parecida, que é o canudinho que ela entra na célula humana, ela é mais contagiosa, mas a gente não sabe se mata pra caramba. Então não adianta escolher a bala antes do bicho sair da floresta, mas tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o tamanho do bicho também. Tá? Então qual é a sua opinião em relação a esse controle de fronteiras, se só deve permanecer em relação aos países da África ou se estender a outros países possivelmente muito contaminados e por essa variante também? Vou falar pelo Brasil, que o aeroporto de Guarulhos é a maior porta de entrada da América do Sul. E é óbvio que os riscos existem, né? Mesmo porque a gente tem 3 voos semanais da África, direto. Mas nós temos vários voos de conexão para o Brasil, oriundos da África. E isso não dá para mensurar. Então, ouvindo atentamente diversos especialistas do mundo, né, pesquisando sobre o tema, porque é a minha obrigação, muitos especialistas, ingleses, enfim, dizem que é fato que esse vírus possa estar, essa variante, né, possa estar presente nos 5 continentes já do mundo. Só que a gente tem que trabalhar da forma mais efetiva possível, e é o que nós estamos fazendo, pedindo ao governo federal. Eu acredito que sim, tem que enrijecer um pouco mais, tem que ter um controle maior, um controle sanitário maior, exigir não só o comprovante da vacinação, mas também comprovante de testagem. Tem que fazer um controle rigoroso. Vai demorar mais, vai dar mais trabalho para as pessoas embarcarem no país? Com certeza vai dar mais trabalho.
Só que a gente não está vivendo um tempo normal. Para tempos difíceis exigem algum sacrifício. E esse é um pequeno sacrifício. Aumentar o contingente de gente fazendo esse controle, pedindo controle da vacina, pedindo o controle da testagem. É o mínimo que a gente tem que fazer, na minha opinião, para tudo. Neste momento que a gente não entende o que é esse tal de Omicron, enfim, cada um pronuncia de uma forma, mas é temerário. Olha, é simples assim, né? Se você não quiser... primeiro, a gente não sabe qual é a gravidade desse bicho. Se a nossa vacina ou as nossas vacinas são capazes de combatê-lo ou não. A gente não sabe a letalidade dele, sabe que ele se espalha com muita facilidade, não sabemos a letalidade dele, nós não sabemos o tamanho do problema que ele causa. Mas não é à toa que os 7 países mais ricos do mundo estão em reunião emergencial ou vão entrar em reunião emergencial agora, né, convocada pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Os 7 países mais ricos do mundo vão se reunir por causa dessa variante, é porque eles já devem ter alguma conclusão. Se o bicho for tão grandão como parece ser, então vamos ser bem simples. O Brasil não aguenta mais lockdown, não tem jeito mais de ter lockdown porque tem gente morrendo de fome e se internando para comer, não é porque está doente, está pedindo comida e desmaiando na fila de hospital. Não é? Então é bem simples, se não houver controle de fronteira, controle, não é fechar a fronteira, é quem está contaminado não entra aqui. E se entrar vai ter que cumprir quarentena e acabou. É simples assim, não tem conversa. Se você não quiser ter se o bicho for grandão e mortal e as vacinas não surtirem efeito contra ele, nós vamos ter que ter controle de fronteira para não ter lockdown. Porque senão não vai ter jeito, os caras vão decretar lockdown e eu acho que é impossível. O cara que está indo se internar para comer, porque não tem comida em casa, ou morrendo de fome na fila dos hospitais, você trancar esses caras em casa. Só se for na base de bala, o cara vai ter que morrer dentro de casa. Entendeu? Não tem como você trancar, mas as pessoas em casa. Ou você controla a fronteira, ou então, aí eu não sei, realmente eu não tenho nem condição de analisar o que pode acontecer com o Brasil. Não sei. Sinceramente não sei e não acho que exista hoje alguém que saiba. Não, prefeito? Isso, essa crise sanitária, já por quase 2 anos aí, está puxando uma crise econômica sem precedentes. Aqui no Brasil é algo surreal. Eu vivo isso aqui na cidade, tá? Realmente temos programas sociais para levar alimentação para as pessoas, mas é insuficiente. Então a economia está muito, muito afetada. E a gente sabe que a economia afeta diretamente a vida das pessoas, assim como esse coronavírus afeta diretamente a saúde e a vida das pessoas. Tanto que, na última semana, desde terça-feira, a gente estava numa via-sacra lá em Brasília, com vários prefeitos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e outros prefeitos, né, de Campinas, vários, para tentar fazer com que não tenhamos aumento de passagem de ônibus nos municípios. Né? Por exemplo, aqui em Guarulhos, a gente tem o subsídio, que são quase 50 milhões de reais ano. E não tem como aumentar. A gente está sem grana. Como a maioria das famílias está sem grana por causa da economia, o Guarulhos também está sendo afetado. Da onde vem o dinheiro? Mas da onde vem o dinheiro? Do povo? Porque aqui em São Paulo a gente dá dinheiro para a empresa de ônibus todo dia. Não pode vir do povo. O povo não tem mais dinheiro para subsidiar a empresa de ônibus, não. É isso que a gente quer evitar, por isso que a gente fez essa via-sacra em Brasília e depois teve a Frente Nacional dos Prefeitos em Aracaju. A gente falou com a ministra Flávia Arruda, com Ciro Nogueira, presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, justamente para isso. Existe lá um projeto de lei correndo no Congresso que auxiliaria muito e a gente não precisaria aumentar, ninguém precisaria aumentar a tarifa, que é eles pagarem as gratuidades. Esse é um dos projetos. Ou desonerar o óleo diesel. O óleo diesel teve um aumento de 65,5%. Se tiver uma desoneração no óleo, ou eles pagarem as gratuidades, o governo federal lançar um programa garantindo recursos para bancar a gratuidade, são aquelas gratuidades do estudante, da pessoa idosa, enfim, a gente já conseguiria manter a passagem exatamente igual do que a gente tem hoje. Guarulhos, por exemplo, a gente congelou desde 2019, só que está insustentável se a gente não tiver auxílio federal. E eu estou até pegando carona aqui.
o Guti, porque mas aí, dá certo. Tudo que a aí gente no, pera um dá pouquinho, certo. aí em Guarulhos eu não sei como, mas aqui em São Paulo, há mais de 60 anos, as mesmas famílias controlam o transporte coletivo. Os caras ganharam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que uma delas fundou uma empresa de aviação que é a Gol, entendeu? Que veio ali da família Constantino e daí por diante. Ganharam muito dinheiro. Pô, os caras ficaram quase 2 anos com metade da frota parada, sem gastar 1 milímetro de combustível. Sem gastar pneu, sem gastar com motorista, sem gastar com cobrador. Quase metade da frota. Eles alegam que foi 30%, dizem que foi 50%. Não é hora dessas empresas também colaborarem porque se de repente o subsídio vier do governo federal, quem vai pagar somos nós, é o povo. Não está na hora dessas empresas também colaborarem e dar a sua parte, porque só vem a nós, vosso reino nada, carregam mal as pessoas, todo mundo reclama de transporte, o cara agora tira cobrador e obriga motorista de ônibus a fazer cobrança, que é uma calamidade, e transforma a viagem que já é lenta e muito mais lenta, o tempo de viagem aumenta, o motorista que já é estressado fica mais, a exposição de mais acidentes. Não é hora dessas empresas também dar a parte delas, porque tem que chamar essas empresas e dizer, vem cá, o contrato de vocês não pode ser mais o mesmo. Sinto muito, mas não pode ser mais o mesmo. O mundo mudou. Agora, só no nosso, da empresa nunca? Essa é a pergunta que nós temos que fazer também. Chegou a hora desses caras darem a parte dele, não? Olha, Datena, o modelo todo tem que ser revisto. E aí, para o Brasil inteiro. A tecnologia permite isso. Hoje, com a tecnologia aproximando pessoas, aproximando o transporte de maneira geral, é possível ter um novo modelo, um modelo mais barato e mais eficiente. Só que é um esforço conjunto, é um esforço nacional que tem que ser feito. A gente está em estudos aqui para ver de que forma que a gente consegue, porque as cidades não aguentam colocar mais subsídio. Algumas cidades colocam, como Guarulhos. E aqui em Guarulhos, a nossa peculiaridade, nós temos aí uma grande parte, uma grande parcela dos transportadores de ônibus aí, coletivos, que são MEIs, né? O microempreendedor individual, que eles têm um micro-ônibus, que eles fazem ali algumas ligações na cidade, né? Então pegam dos terminais e levam até dentro dos bairros. Então são MEIs, são trabalhadores, o cara tem seu próprio micro, financiou ali, a cidade paga ali um pouco do subsídio, ele fica também com a parte do bilhete, né? Da tarifa. Enfim, então aqui em Guarulhos a gente contempla as duas modalidades, mas tem muito MEI, muito microempreendedor que tem o seu próprio ônibus e faz o transporte aqui na cidade. Mas, de fato, está muito complicado. A gente não quer, se Deus quiser, não vamos repassar. Por isso que eu estou aqui apelando no teu programa, que o governo federal é muito sensível quando a gente fala aqui no teu programa. Foi assim agora, na última sexta-feira, na questão do aeroporto. Foi assim nas vacinas que não estavam chegando com o governo estadual. Então, aqui falou, dá 2 horas, o negócio está resolvido. Vai virar o muro das lamentações aqui o programa. Não, pelo contrário, se a gente puder ajudar, mas foi coincidência mesmo. Você acabou de falar no programa, logo em seguida, 20 minutos depois, o governo federal anunciou o fechamento das fronteiras e que o Bolsonaro não queria fechar. Foi quando eu fiz a explicação para ele, muito simples. Né? Eu falei, o presidente, é assim, se você não fechar a fronteira, controlar a fronteira, não é fechar, é controlar a fronteira, você vai ter que fazer lockdown, então você escolhe. Porque isso é ciência e não dá para negar isso. Bom, eu espero que a gente saia dessa, né? Bom, não dá para confirmar se esse passageiro, quando sai o teste do passageiro, que está aí na casa dele, ele não circulou por Guarulhos, não? Ele não andou por Guarulhos, não? Não, a informação que a gente tem, ele foi direto para a casa dele e a estimativa que o Adolfo Lutz deu de 5 dias após a coleta do sangue. Então, a gente acredita... a coleta do exame. Então, a gente acredita aí que na quarta-feira possamos ter o resultado. Se eles não conseguirem antecipar, obviamente. Né? Além disso, há outros casos em suspeito ou não, prefeito? Não, nenhum caso que possa ter essa variante com suspeita. Nenhum caso foi relatado a nós, somente esse caso. Passageiros de quantos países e de onde estão sendo controlados do aeroporto de Guarulhos e como é que está sendo feita essa operação de controle? Por enquanto são aqueles países, né, 6, 7 países da África, né,
que estão tendo essa restrição. A gente pediu também, ainda a gente não teve a informação, não se concretizou a informação de que os voos que não são oriundos desses países, mas que fazem escala em alguns países da Europa, a gente ainda não teve a resposta efetiva, que também serão controlados. Mas eles estão fazendo, começou hoje, então, de fato, eu não sei exatamente o que eles estão cumprindo a regra, até tem um time nosso lá da prefeitura para dar uma olhada para ver se eles estão conseguindo fazer da melhor maneira possível esse controle, essa barreira sanitária. O Maurício Stout passou uma pergunta interessante aqui, que a gente teve a preocupação com aquele passageiro que tinha a variante, acho que era a Delta, que andou por Guarulhos aí e depois foi para o Rio de Janeiro. E os passageiros que vieram no avião com esse cidadão estão sendo monitorados também ou não? Ou não é impossível isso? Olha, a Anvisa diz que estão monitorando sim, aí é um trabalho da Anvisa, mas eles confirmam para a gente que eles estão monitorando todos os passageiros que estavam nesse voo. Olha, na realidade, a gente não sabe nem o tamanho do problema. Mas aquilo que eu falei, eu valorizo políticos jovens como o Guti, né? E valorizo muito, porque o Guti foi o primeiro a falar que tinha que fechar o raio do aeroporto, que tinha que controlar o raio do aeroporto. A autoridade não pode ter medo de errar e não pode jogar politicamente para a torcida. Por exemplo, o Carnaval e Réveillon, isso está confirmado aí em Guarulhos? Eu acredito que não, porque não pode estar confirmado em lugar nenhum, a gente não sabe a encrenca que vem aí. Aí está confirmado, prefeito, ou não? Olha, Datena, a gente está avaliando todos os dias, mas tendência muito grande que não vai ter mesmo. A gente está, ainda mais com essa variante nova, a tendência é que não vai ter mesmo, ainda não decretamos, mas até o aniversário da cidade é 8 de dezembro agora, né? Até o aniversário a gente já mudou tudo, não vamos fazer evento, não vamos fazer show, não vamos fazer nada, justamente para evitar. Então a gente tem que pensar na vida. O aeroporto, quando a gente defende maiores restrições, lá atrás, quando eu falei, naquele momento mais drástico da pandemia, quando eu falei que tinha que realmente restringir muito forte, para a gente é um tiro no pé, porque a nossa economia, grande parte dela depende do aeroporto, depende dos serviços prestados no aeroporto, dos tributos recolhidos no aeroporto. Só que a gente sabe que a cidade vai ficar mal financeiramente. Só que é o Brasil inteiro que impacta. Então, a gente tem que ser responsável. E é muito difícil, eu não decretei ainda, mas a chance é muito pequena de ter carnaval, só se tiver uma reviravolta muito grande, positiva. Senão, não tem como fazer. Prefeito Guti, muito obrigado, sorte para todos nós e parabéns pela expectativa que eu tinha de você como político que está se confirmando aí. Um abraço grande e tenha um ótimo dia, prefeito. Obrigado, Datena, mais uma vez, e não só pela entrevista, mas pelos resultados positivos que tem dado com os governos aí, as instâncias superiores. Então, te ouvem muito. Parabéns. Usa muito esse programa para fazer o bem pelo Brasilzão. Parabéns.